Boa noite, gente. Estamos de novo na nossa segunda-feira, dia de live do projeto Eu, Elas, Nós. O encontro de hoje foi muito esperado, sempre é, né? Uma alegria às colegas que têm topado participar dessa história, fazendo essa história junto comigo. E aí toda semana realmente é uma grande emoção, assim, esse momento de receber as colegas convidadas aqui. O Eu, Elas, Nós é um projeto de um espaço em formato de lives semanais, onde eu estou sempre conversando com outras mulheres sobre a vida, sobre mulheres, sobre leituras, sobre escritas. E isso permite que muitas pessoas possam participar desse momento aqui comigo. Eu vou dar uma olhada agora, quem já está aqui, para eu poder chamar as convidadas do dia. Vamos ver. O tema de hoje, dentro do projeto, a princípio eu tinha pensado no nome Quando a Minha História Pode Ser a Sua. E depois eu falei, bom, vou arrumar um nome mais, sei lá, mais glamouroso, vamos dizer assim. E aí eu chamei o pessoal e o universal na literatura. Mas a gente vai papear. Vamos lá. A Lucimar já tá por aqui. E eu já vou ver se a Ivânia também já tá por aqui. Olá, Oi, como é que vai? Tudo jóia? tudo bem? E você, Lu? Tudo tranquilo. Como é que tá assim o som, tá bom? Tá ótimo. Você melhorou? Melhorei um pouco, mas ainda tô falhando um pouco também. Mas faz parte. Mas vai dar pra gente falar, né? Sabe que eu amanheci com um pouquinho de dor de garganta ontem. E daí eu falei, ai meu Deus. Aí essa noite também foi um pouquinho assim. Eu falei, vou ficar bem quietinha durante o dia, mas também vai dar para fazer. Tô só vendo aqui a Ivânia para a gente adicioná-la. O meu, na realidade, é porque a gente vai ficando a garganta muito seca, né? E eu não tenho mais amígdalas, então pega direto na faringe, e eu fico rouca. E dói muito, além de ficar rouca? Dá um pouco de dor de garganta, exatamente. Aí é duro, né? Que a gente precisa conversar, né? A gente não é um tipo de pessoa que pode ficar muito tempo quieta, né, Lucimar? Com certeza. Com Mas com certeza. dor não dá. Impossível. Impossível. É verdade. Só esperando a Ivânia entrar. Deixa eu Aí, ver vai. aqui se ela... Eu não a vi aqui, vamos ver. Vou abrir aqui a mensagem dela. Ela não me mandou nada. Hum, Ela falou que estava tudo certo. Deixa eu ver. A Fátima entrou aqui. Oi, Fátima. Oi, Linei. que bom. Eu consigo ver quem entra também, será? Eu acho que se aparece. Olha lá, a Fátima até fez um acenozinho, tem uma mãozinha Hum, virtual. Dá para ver quem realmente. está aqui. Se eu clico no olhinho, aparece. Sim. É, mas eu não vi a Ivânia aqui, não. Meu Deus. Eu tentei, por conta da nossa dificuldade na semana passada, né, que a Linei, a gente ficou tentando que ela entrasse e Foi. demorou, tadinha. Vou remarcar com ela. E aí, eu tinha planejado da gente fazer um teste, e tem o teste para fazer, mas eu só consigo, tipo, cada pessoa que abre a live, olhar ali, ver como é que funciona, quais são os ícones que ficam disponíveis, mas não dá para chamar alguém, porque para as pessoas eu não estou fazendo nada. Não aparece
Igual aqui, eu vejo quem está aqui, eu consigo chamar, mas no teste não tem jeito. Aí eu falei para a Ivânia e para a Lucimar, falei, gente, vai sem teste mesmo. Vamos ver. Realmente, o ideal seria fazer um teste antes, né? Tanto com a gente, sem estar na live efetiva, né? Na live Então, é verdade. hipotética. Porque se a tecnologia ela não tivesse as complicações, às vezes é a gente que não sabe, olha lá, a Ivana entrou. Às vezes é a gente que não sabe, mas a tecnologia também oferece as complicações por conta de configuração, de versão, se está atualizado ou não. Oi, Ivana, junte-se a nós. Vânia. Boa noite, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Então, E tá com bom. vocês? Sem problema, a gente estava papeando aqui. Bom, então lá vamos nós, gente. Eu falei que quando eu comecei a fazer a divulgação, eu fiz um post falando que eu não tinha nem roupa para encontrar com a Ivana e com a Lucimar. E aí, Aí não nós ficamos foi só eu que achei totalmente isso. bobo. Todo mundo falou, ai, é mesmo, duas divas, ai, olha que delícia, que honra. Eu falei, então, agora que eu já me meti a fazer essas loucuras, eu que lute para arrumar roupa, cara de pau, coragem, tudo. Parece Vamos lá. verdade. Vamos que vamos. A gente está entre amigas, entre colegas, eu não tenho dúvida disso, então é apoio mesmo, é oportunidade para a gente se conhecer ainda mais, para a gente dar um pouquinho, né? Que a nossa abrangência não é enorme, mas a gente dá espaço e a gente dá voz, a gente dá visibilidade para a gente e para a literatura, que é o nosso grande amor aqui em comum, entre outras coisas. E ó, as meninas estão falando que ama nós três aqui. A gente também ama você, André. Isso é tão bom de ouvir, adorei. A gente já começa mais animado, Né? Eu fui nomeando, vou nomeando os encontros depois que as colegas aceitam aquela data específica. Vou tentando fazer os casamentos assim entre as colegas, de forma que eu consiga favorecer essa conversa mesmo, né? Então, eu procuro os pontos de semelhança para além daquilo que já é evidente. E quando eu recebi o material da Lucimar Zanzoni e da Ivânia Rocha, eu falei, poxa vida, quando eu fui ler o que a Lucimar escreveu sobre a obra dela, quando eu fui ler como a Ivânia se apresenta, quando a gente pede material de apresentação, falei, a gente tem aqui uma grande oportunidade para tentar expressar como e por que, né, de maneira muito audaciosa, por que a literatura faz o que faz com a gente? Por que quando eu falo de mim, num capítulo, num conto, num romance, e mim, no caso, cada uma de nós em primeira pessoa, cada eu, né? Por que de repente essas histórias conversam com pessoas que teoricamente não têm absolutamente nada a ver com a gente? E aí eu fui voltar em alguns materiais que eu gosto de estudar, para a gente se entender um pouco, e aí eu pensei nas necessidades socioemocionais que são universais. E aí eu pensei, falei, talvez seja um gancho para a gente conversar sobre o poder da literatura, mesmo quando a gente tem ali uma ficção ou uma biografia, ou seja, o que for em primeira pessoa, a partir da primeira pessoa. E aí surgiu o nome, o pessoal e o universal na literatura. Dito isso, nossas convidadas de hoje, duas queridas, como vocês já perceberam aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a Lucimar e eu vou pedir que ela fale também de si mesma e a mesma coisa com a Ivânia. A Lucimar é uma mulher linda, não foi ela que escreveu isso, eu estou falando mesmo. Mineira,
mulher, mãe, avó, eterna aprendiz da vida. Achei isso incrível, porque é muito verdadeiro, né? Quem ainda não descobriu isso está comendo bola na vida. No corpo, traz a cicatriz de 2 cesáreas. Na alma, o ímpeto de explorar o mundo de todas as formas. Na cabeça, traz um olhar ousado e pouco convencional. Na escrita, traz levezas se o momento pede e rudezas quando as circunstâncias exigem. Bancária aposentada, engenheira e administradora de formação. Autora do livro Estrelícia Mater, de 2025, e também escritora participante de várias coletâneas, que aí a gente tem as possibilidades dos textos curtos, né? Ela também adora cinema e escrever crônicas. Então, a gente tem aqui a Lucimar, depois a gente vai falar da obra, tá, Lucimar? Vamos falar primeiro de você. Fale um pouquinho de você pra gente, para além disso que você me mandou. Acho que de tudo o que é mais verdadeiro é o fato de eu ser uma eterna aprendiz, sabe? E eu sempre tive uma curiosidade muito grande com relação a tudo. A questão da leitura, da literatura em si, foi desde menina, né? Eu tive um estímulo, né, em casa, que me favoreceu muito. Então, assim, isso daí e eu também foi assim, eu tive a sorte de ser filha de um pai e uma mãe assim adoráveis, que especialmente meu pai, ele era uma pessoa muito curiosa e eu acho que ele passou muito isso pra gente, sabe? Era aquela pessoa que assim, não ele parava a conversa e falava, mas o que é isso? Que palavra é essa? Só um minutinho. Ele ia lá, pegava um dicionário e olhava, sabe? Falava assim, a gente não pode passar um dia sem aprender pelo menos uma palavra nova, né? Então, isso daí é uma coisa assim que me marcou muito na minha trajetória, né? Eu tive com relação à minha formação profissional, né? Fui para o lado da engenharia, fiz engenharia civil, mas assim, praticamente não exerci, né? Quando eu formei, o Brasil estava numa fase muito recessiva, e assim, era difícil o emprego, né? Não tinha obra, né? E eu não sou de família que tem construtora, né? Alguém que pudesse me empregar. Então, eu acabei fazendo um concurso, né, para banco público, e foi assim que eu continuei a minha vida profissional até me aposentar, né? Paralelo a isso, li bastante, mas só fui mesmo me dedicar à escrita, a tudo que ela me trouxe, me traz a todos os dias, depois de aposentada, né? Com um tempo mais disponível, né? Que eu fui buscar ajuda, eu fui entrar para a escola das escritoras, porque até mesmo a minha formação não me favorecia muito, né? Minha formação sempre foi mais para o lado das exatas, e eu nunca dei aula, nem nada, como a Ivânia vai falar, que a Ivânia aí é craque, né? Então, assim, foi muito bom eu ter entrado na escola de escritoras, né? Pela batuta da Débora Porto, que nos reuniu, né? Reuniu várias pessoas e que a cada dia a gente, né? Vamos dizer assim, só aumenta esse coletivo feminino, assim, poderosíssimo, né? Que nos impulsiona, nos desafia. E no meu caso, assim, foi um, um pontapé, sabe? Um pontapé bom para eu entrar e mergulhar fundo nas coisas, né, da literatura. É isso. A Débora tem um jeito, né, de conduzir as coisas para além do conhecimento técnico e teórico que envolve a atividade da escrita, que realmente acho que o universo olha para essa oportunidade e fala, vou ajudar aqui. Porque realmente a gente se sente muito bem e muito apoiada, né? Quando a gente está lá com ela e nas oportunidades. Eu fiquei pensando que é o meu áudio que está ruim ou não? Eu tô... Parece que está dando um ecozinho.
Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, porque eu tô me atrapalhando sozinha. Será que melhorou? Tá. Eu acho que a sua história com a leitura, com a curiosidade, deve ter beneficiado muito o seu trabalho na área de exatas, porque assim, não tem como o humano, como a área de humanas, não ser benéfico para qualquer outra área além da própria área de humanas. Então, eu acho que você realmente deve ter transformado o meio ali ao seu redor, mesmo trabalhando num meio mais burocrático, mais formal e tal. Bom, Ivânia Rocha, que mulher é essa, gente? Não tem perigo de ela estar com a gente em algum momento e a gente não se encantar e não aprender alguma coisa. Isso eu estou falando, agora eu vou falar o que ela falou. Apaixonada por livros e leitura, mãe, avó coruja, gosta de plantas e bichos, professora na educação básica por profissão, escritora de vocação, pesquisadora por necessidade e vontade. Autora dos livros de contos Mundos de Lindóia, pela TAUP em 2026, Páginas do Sertão, recepção de leitoras sertanejas pela editora Apris em 2023, é um livro teórico. Caminhos e Atalhos, um livro de contos pela Polifonia em 2025. E também participou da coletânea de contos da Varanda dos Fundos pela TAUP em 2024, dentre outras coletâneas com poemas, contos e crônicas, como a Lucimar. Criadora e mentora do Clube de Leitura Lendo Mulheres, em Irecê, na Bahia. Formação em Letras e Pedagogia, especialista em ambas as áreas, mestrado em Crítica Cultural e doutorado em Estudos Literários, ambos na área de Letras. Tá explicado por que ela ensina tanto, né? Porque não, e ali eu mesma me corrigi. Não é só uma questão de conhecimento teórico, é uma energia, é o acreditar naquilo que está fazendo, naquilo que está falando. E aí, diga para nós, Ivana, o que falta dizer de você? Olha, tanta coisa, né? Que a gente acaba colocando no currículo as coisas que não importam tanto. Mas se eu for falar de mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar um solzinho preguiçoso de manhã. Eu era a menina que gostava de esquentar fogo em cima do fogão a lenha, ali na roça, na casa de mãe. Eu gosto de bolinho de chuva, de petinha de tapioca. Então, assim, as coisas, as pequenas coisas, eu acho que importam, que faz graça na vida. Eu sou uma palhaça. Desconfia, mas sou. Então, tem muitas coisas, né, que a gente é e que acaba não mostrando nunca, que não está no currículo, não está no Lattes, não está no currículo da gente. E assim, eu tenho uma história muito, muito, muito assim, de amor com a leitura, com a literatura, desde muito cedinho. E acredito que isso vai transparecer no meu trabalho em sala de aula, isso vai transparecer também na minha vida, nas coisas que eu estou lendo, no meu clube do livro, nos outros clubes que eu participo. Então, esse amor, ele está sempre presente na minha vida. E acho que basicamente isso. Não quero muito me alongar. E assim como Lucimar, eu quero dizer, né, que apesar de ter toda a formação na área de letras, eu também só vim publicar depois dos 50. Passei uma vida inteira engavetada, né? Fui escritora de gaveta, de armário, só fui sair do armário agora, de 2023 para cá. Essa é uma história que parece que ela é muito comum mesmo entre nós. Aconteceu comigo, aconteceu. Os contaminados. Faltou ela falar que ela é poderosa, sabe assim, ela tem uma magia que ela, em 2 linhas de texto dela, ela te põe num outro ambiente, ela te insere naquele, vamos dizer assim, naquele clima da história
que você, assim, rapidamente você mergulha, assim, no texto dela. É maravilhoso, maravilhoso. É uma baiana retada. É verdade, Lucimara, é verdade mesmo. Quando a gente tem a oportunidade de escrever juntas ali, né, no nosso encontro, e quando a gente ouve, bom, a gente já cria expectativas, né? Sim. Mas aí, cada um que lute. Porque a gente já fica, a gente vai conhecendo o perfil umas das outras, e mesmo assim a gente sabe que vai se surpreender. E ela, tanto a Ivânia quanto a Lucimar, realmente fazem isso. Quando eu as ouço, eu sempre sei que vai ser bom, mas sempre me surpreendo de alguma forma ainda. Muito bom, muito bom. Deixa eu me achar aqui, então, para a gente continuar. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente a história de vocês com a escrita, embora vocês já tenham mencionado, né, que foi, entre aspas, tardiamente, né, no sentido de fazer tudo o que tem que fazer na vida para sobreviver, para entrar no mercado de trabalho, para estudar na profissão que estava desempenhando, que está desempenhando. E aí a escrita realmente ela não nos abandona, mas ela é muito generosa porque ela fica nos esperando para que a gente esteja no momento em que a gente possa retribuir, né, e ter uma relação mais próxima com ela. Mas eu queria que vocês contassem como foi esse processo no sentido de como que é no dia a dia, que hora que você encaixa tudo isso, tem regrinha, tem ritual, tem xicrinha, tem gatinho, tem rede, o que que tem? Ou é a hora que dá, do jeito que for? Vamos ver agora. Diz para mim, a Ivânia agora primeiro. Olha, eu sou uma pessoa que eu estou tentando não ter regras. Como uma virginiana, eu sempre fui muito perfeccionista. Inclusive, levei séculos para conseguir terminar a minha dissertação de mestrado. Depois foi outra peleja para escrever e achar que estava pronta. Era meu orientador dizendo, já tá bom. E eu insistindo, querendo ajeitar mais isso e aquilo. Então, aí eu sei que na época do doutorado, eu estava nesse processo desse perfeccionismo ainda. E eu li em algum lugar. Antes um texto feito do que um texto perfeito. Eu detesto muito essas coisas de autoajuda, sabe? Mas isso me deu um start. Eu comecei a pensar na minha vida, nossa, por que que eu preciso colocar uma coisa perfeita no mundo? Eu vi que Machado de Assis uma vez precisou corrigir à mão um erro tipográfico no livro dele. Assim, um erro bem grosseiro, bem tosco. Então, assim, minha gente, se Machado, que é Machado, acabou saindo com erro o texto dele, por que que eu vou ficar me preocupando? Sempre vai ter alguma coisinha ali. E isso me fez perceber que a gente precisa começar a modificar isso. Agora, disciplina, assim, na minha rotina de escrita, é impossível. Vocês já viram tanto de coisa, eu não estou em sala de aula ainda, tempo integral, e a rotina de professor, ela não se resume em sala de aula, é só a pontinha do iceberg. Né? Uma coisa que não termina nunca a tarefa, você está planejando, você está elaborando atividades, depois você aplica, você corrige, você repensa, você replaneja, e assim o ciclo não tem fim, sem falar nas burocracias, nota e tudo mais. Então, eu escrevo na hora que eu tenho tempo. Agora, uma coisa que eu acho que eu tenho, que é disciplinado, que eu acho bom, são as cadernetinhas de nota e caneta. Eu tenho sempre isso à mão. Estou com a ideia ali, anoto. Aí vou anotando as coisinhas e depois eu vou criando aqueles universos. Então, acho que rotina mesmo que eu tenho é a de sábado. A oficina de escrita criativa. Essa é uma rotina que eu não perco. Pode olhar, estou na feira, estou tomando café no Mercadão, viajei para outro lugar, mas eu estou lá.
Tô no carro, eu tô participando, né? Essa é sagrada, essa é Aliás, imperdível. é até eu fico admirada, porque assim, por conta da minha deficiência auditiva, não tem a menor chance de eu participar de um encontro igual o que a gente faz do clube de escrita, se eu não estiver quieta com meu fone no lugar. E a Ivânia, ela tá andando a pé, ela tá andando no carro. Ela escreve o texto dela no WhatsApp, acho. Não sei, outro dia ela falou que ela escreveu no WhatsApp, mas acho que umas 3 páginas. Eu falei, gente, que habilidade, né? Eu não consigo. Eu também não tenho muita rotina fixa de escrita e nem posso mais botar a culpa na educação, que também é a minha carreira aí, porque eu aposentei, né? Mas eu aposentei tão cansada de eu tenho, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que terminar, eu tenho dia, eu tenho prazo. E aí eu enfiei na minha cachola que não ia querer mais viver no eu tenho, eu ia querer, né, um luxo, né? Viver no eu quero. Aí eu não tenho essa rotina, mas tenho procurado. Acho que está falando. Olha, quando eu falo, repete alguma coisa aqui. Eu não tenho essa rotina, mas eu também tenho procurado que eu não me boicote, porque às vezes também você fica esperando ali um momentinho que ainda nunca acontece. Mas enfim, e você, Lu, conta para nós. Eu vou pôr outro microfone aqui para ver se melhora. Eu sou muito motivada por desafios, tá? Então, assim, por exemplo, no caso do Clube da Escrita, né, a gente tem um tempo bem exíguo para escrever. A gente não sabe o que a gente vai escrever, porque a gente não sabe o tema por antecedência. Então, assim, eu acho assim, ótimo. Que isso é um senhor desafio para mim. É o que sai mesmo, é bem assim, como é que se diz? Instintivo, é uma escrita instintiva. Por outro lado, eu já usei, assim, eu já fiz muitas séries de textos que eu postei na internet, no Instagram, tá? Desde a época do Facebook, depois mais para o Instagram. E, assim, cada série eu busquei um desafio, uma inspiração, né? Às vezes era uma frase, né? Teve alguns, por exemplo, teve uma coisa que eu peguei só frases do Mia Couto. E aí eu pegava uma frase e dava uma desenvolvida ali, entendeu? Assim, eu tinha esse desafio. Atualmente eu estou fazendo uma série que já tem mais de 60 textos, A Desassossegada, que eu me baseio no livro do Desassossego de Fernando Pessoa, né? Que nem sempre, vamos dizer assim, às vezes eu escrevo e depois é que eu busco para ver se ele já mencionou alguma coisa. E todas as vezes eu encontro uma menção do meu texto, sabe? Então, assim, é muito interessante. Então, eu acho que, assim, a rotina, eu não tenho uma rotina, assim, muito fechada, aquela pessoa que senta, né? Tem umas pessoas que sentam e tem aquele horário de tantas horas. Não, a ideia vem, eu pego o notebook e escrevo. A ideia vem em horas esquisitas, às vezes você escuta uma frase, às vezes você está num lugar, você fala, isso, né, é legal, aí põe um pouquinho, anoto no WhatsApp, no meu próprio WhatsApp, anota ali, né, aquela colinha. Agora, eu não escrevo à mão, eu escrevo tudo no notebook, né, então, assim, tem gente que tem muita facilidade de escrever os bloquinhos, né, que é o seu caso, né, Ivânia, vai anotando ali e tal. Então, assim, eu não tenho esse hábito, agora eu anoto no celular, depois eu dou uma olhada, né, eu acho que isso funciona para mim, funciona mesmo. Né? Então, assim, esses desafios, eles são a minha rotina, sabe? Quando eu esgoto um desafio, eu falo, não, agora eu vou buscar uma outra coisa, sabe? E assim eu vou fazendo. Eu acho que, igual, por exemplo, agora eu estou, né, escrevendo os textos de um livro novo.
Então, uma temática mais do universo feminino e tal. Então, eu estou me desafiando aí, nessa temática, né? Buscando as facetas do mundo feminino, né? Para poder colocar. Então, Mas eu achei muito legal uma técnica aí que você usa, né, de buscar alguma coisa para que aquilo se torne um desafio, algo a partir da onde sua escrita vai nascer. Eu achei bem interessante, assim, porque a gente consegue sustentar em algo que a gente gosta, porque a nossa referência vai ser aquilo que a gente gosta, obviamente, né? Ou o que a gente não gosta para a gente questionar, e aí um outro tipo de escrita também. Mas eu achei bem legal. E deve funcionar muito, porque o desafio que a gente vive no clube de escrita, quando eu comecei, eu jurava que não dava, gente. Como assim você abre o computador, fala bom dia para todo mundo, a Débora apresenta qual é a proposta, aí, tipo, te dá 20 minutos para você escrever. E se eu tiver outros 20 minutos durante a semana, não sai o que sai no clube. É muito louco, muito louco. não, e até mesmo, assim, ela às vezes nos desafia com relação à forma, né? Por exemplo, eu sou muito da pegada da crônica. Eu gosto de escrever crônica, entendeu? Então eu vou para ela. Não, vai escrever um mini conto. Não, hoje vai ser um poema. Não, nós já fizemos Haikai. Né? Assim, são várias coisas que aparecem que eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso? E acaba saindo. Então, assim, esse desafio, ele funciona. Para mim, funciona, né? Mas eu acho que para a maioria, porque a gente vê cada texto, assim, riquíssimo, além do tempo ser exíguo, né? Assim, ver a qualidade ali do texto, assim, inacreditável, inacreditável. Sabe que a escrita do sábado, do clube de escrita, tem sido como eu me organizo. Então, eu faço ali, e aí naquela semana eu volto para aquele texto para complementar, para revisar, para reescrever, e aí eu vou melhorando, penso eu, né? A ideia quando a gente escreve é melhorar, melhora aquilo que foi feito, e aí acaba que você tem um texto por semana, e aí eu tenho, por isso que eu também tenho tentado não escrever mais os poemas no clube de escrita, para eu ter esse material de contos e crônicas, quiçá um romance a partir de algum deles, porque os poemas eu consigo escrever sem muita necessidade de muita organização, assim, a coisa vem aí é diversificado, no tablet, no caderno, no que tiver, no computador, no que tiver. Bom, vamos entrar um pouquinho nessa abordagem que a gente combinou sobre o poder da literatura que nos arrebata e vai se tornando tão universal, mesmo a partir de uma história tão individual. Quando eu estava trabalhando com formação na rede municipal aqui de Paulínia, a gente fez um trabalho muito intensificado de competências socioemocionais, até por conta do impacto da pandemia, não só nos alunos e suas famílias, mas na gente mesmo, enquanto profissionais da educação e tal. E aí, estudando sobre isso, a gente foi ver que algumas emoções são iguais em qualquer lugar do mundo, assim, e as reações também, assim, o que o nosso corpo não, o que o nosso rosto expressa, por exemplo, diante de uma alegria, de um medo. E também que algumas coisas são necessidades, assim como a gente tem necessidades físicas, a gente tem também necessidades para um desenvolvimento mais saudável possível, né? Nesse mundo louco que não perdoa ninguém mesmo, assim, ninguém está livre das dores, dos sofrimentos e tal. Mas, dentre essas que foram elencadas como necessidades, no material sobre a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, ele coloca que todo mundo, em qualquer lugar, tem necessidade, por exemplo,
de se sentir pertencente, né? O pertencimento, a aceitação, a confiança, a empatia, o amor, o respeito, que a gente ainda precisa, por exemplo, exercitar a nossa autonomia através da criatividade, né, da liberdade de escolha. E aí eu fui pensando nas obras que eu gosto muito, todas elas trazem algo assim. A minha última leitura para Clube do Livro, um grupo de amigos que eu tenho, que a gente tem o clube, e o Brenner, que faz parte do clube, indicou O Caçador de Pipas, porque é um livro que mudou a vida dele, assim, teve um impacto ali que ele teve a oportunidade de se rever, de se reencontrar ali, para além das suas dores, né? E e realmente, então, você tem ali, por exemplo, uma sensação de não pertencimento, né, de, de não se sentir amado. E, para além do âmbito familiar, tem as questões mesmo enquanto país, né, todo o absurdo da guerra, e tudo que a sociedade inteira sofre em meio a uma guerra, né, no Afeganistão, enfim. E aí eu queria que vocês compartilhassem com a gente quais são essas necessidades? Se vocês conseguem identificar que tipo de necessidade que uma obra traz que vocês gostam muito de ler? E se essas necessidades também já estão refletidas na escrita de vocês ou não? Quem começa? Assim, exatamente, eu acho que eu não saberia precisar, não, sabe? Eu acho que um livro bom é aquele livro que faz você ficar com inveja do escritor, sabe? Como que essa pessoa escreveu isso e eu não escrevi? Não é assim, ela é aquele que te capta, que te arrasa ali, né? No momento da leitura, e depois, né? Porque tem muitos livros que você lê e fica pensando, nossa, sabe assim, viajando na história, viajando na maneira como a pessoa escreve, né? Uma boa prosa poética, acho maravilhoso, né? Agora, eu já tive, assim, livros que me arrebataram, sabe? Que eu tinha vontade de morar ali dentro e ser personagem, entendeu? E isso não tem como, né? Às vezes foi pela história, uma história, como você falou, que mexe com pertencimento. Eu me senti, sabe, também parte daquela história. Né? Eu li um desses livros, assim, que me pegou muito, foi aquele livro As Alegrias da Maternidade. Não sei se vocês leram esse livro, é de uma nigeriana, chama Book Emeneta, não, Emecheta. E ela, assim, é uma realidade totalmente diferente da nossa. É um sistema meio tribal e tal. E, assim, você sente a dor dela, você sente os desafios dela, sabe? Então, eu como mãe, eu me vi nela totalmente. Foi um livro que, sabe, mexeu demais comigo. Assim, é um livro que, assim, ele não é muito pequeno, eu tenho vontade até de relê-lo para ver se eu consiga, às vezes, até captar mais alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem esses livros, assim, que mexem muito com a gente, sabe? Agora, eu também sou muito abduzida pela linguagem, sabe? Então, assim, a maneira como a pessoa escreve, né? Por exemplo, nós lemos, até no grupo, nós lemos O Vento Vazio, né? Da Marcela Dantes, né? E eu vou te falar, como, sabe assim, a maneira da escrita, sabe? O jeito que ela colocou a história, sabe? Isso aí, às vezes as palavras, o jeito que, né, que as palavras são alinhadas, são ordenadas ou desordenadas, ou são criadas, né? Às vezes, né, você pega um Grande Sertão Veredas, são palavras criadas, são,
Isso daí, a qualidade do texto, entendeu? Não é só a temática, porque às vezes a temática ela te leva, mas às vezes você lê, aí você olha e fala assim, não gosto desse tipo de livro. Quando você começa a ler, você não acredita, né? Assim, a maneira como a pessoa escreveu é totalmente diferente da convencional, né? E a gente vê como isso é meio que infinito, né? A criatividade humana, ela tem um leque que você acha, não, mas fulano escreveu assim, mas essa é mais ou menos essa história, mas é um pouco diferente. Quando você vai ver, é totalmente diferente, né? Então, assim, não tem limite, né? A criatividade humana, ela é assim, muito grande. Essa eu acho que seria, talvez, o que mais me pegaria, assim, sabe? Um bom livro. Eu entendo, Lu. Eu também acho que, para além do sobre o que, né? É óbvio que tem ali a maneira como cada escritor e cada escritora consegue se expressar. E a gente tem, infelizmente, visto cada vez mais que as regras rígidas, o que é considerado bom, a gente está extrapolando isso, né? Eu não li o livro da Marcela, mas eu já a vi falando várias vezes, e ela fala muito sobre escrever sem medo e escrever sem. Só deixa sair o que você tem, né? E a gente foi a vida inteira, não sei, acho que vocês também têm alguma semelhança nisso, a gente foi a vida inteira de como é que se faz, qual é o jeito certo, para tudo, né? Para tudo. Como você se comporta, como você cozinha, como você chega nos lugares. Então, como você escreve também estava muito pautado na nossa história de aprendiz formal sobre a leitura e sobre a escrita, numa literatura que realmente tinha muito mais regras. Entretanto, se a gente olha com atenção, vários clássicos quebraram várias regras e passaram nas brechas aí, né, do que os críticos consideravam bom ou não. Eu vou só mencionar aqui que eu vi que a Silene entrou, a Patrícia entrou, a Adriana entrou. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Como chama do Tudo é Bela Fotografia? Eu olhei o Instagram dela esses dias e vi Tudo é Bela Fotografia. Diga para nós o seu nome. Eu acho que é ela que faz as fotos para Débora, sabe? Se eu não me engano. Mas vamos lá. Muito obrigada, viu, gente, por estarem aqui conosco. E você, Ivânia? Deixa eu só falar de mim, antes de passar para a Ivânia. Sabe uma coisa que me pega muito? Qualquer tipo de injustiça social, luto e o pertencimento também. Me pega muito, assim, histórias que tem essas... Tem uma escritora que eu vou pesquisar o nome enquanto a Ivânia estiver falando, para ver se eu sei pronunciar, que todos os livros que ela escreveu Honra, A Distância Entre Nós, O Filho de Todos, eu lembro o nome dos livros dela. Todos os livros, as personagens são mulheres, e sempre tem mais de uma personagem principal, e elas são... Olha lá, Tudo é Bela Fotografia, Adriana. Obrigada, Adriana. Obrigada por ter falado seu nome para eu poder mencionar aqui. Então, e ela escreve sempre com mais de uma mulher como personagem principal, e ela sempre coloca duas mulheres de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes, e, consequentemente, com experiências de vida diferentes. E ela coloca essas duas mulheres juntas, assim, por alguma razão, elas se juntam e, tipo, elas não têm nada a ver uma com a outra, e você vai se solidarizando, ora com uma e ora com outra. É um espetáculo. Eu vou ver se eu acho o nome aqui para falar. E você, Ivânia, fala para nós aí desses temas que são considerados como algo que toca em todo mundo de alguma forma. Olha só, então, eu acredito que os temas que a gente tem para falar e que a gente vem falando desde a antiguidade são
vida, humor, luto, morte, guerra, perda, ciúme, traição. Os temas são os mesmos. O que vai mudando ao longo do tempo é a forma como a gente escreve. Eu acredito que essa maneira de escrever, mas por que que Romeu e Julieta faz sucesso até hoje? Por que que Memórias Póstumas de Brás Cubas faz sucesso até hoje? Por que que Grande Sertão Veredas faz sucesso? Olha só, Silviano Santiago certa vez escreveu que tem um tipo de literatura, porque a literatura ela tem que ser universal para ela perdurar, mas ela também tem que partir do local, do ponto de vista do autor. Então você tem que ter o pessoal e o universal ali, casando. Então, os grandes temas da humanidade aliada à maneira de escrever, a forma artística que você vai empregar a linguagem, vão dar sentido, é o que vai fazer isso que a gente chama de literatura. O que me pega, olha, em primeiro lugar, a poesia me pega. De todos os jeitos. Inclusive, eu estava falando, eu acho que ontem, para a Leide, eu falei, Leide, eu não me atrevo a fazer uma leitura crítica de um livro de poesia. Porque eu não vou ter muita visão crítica, porque eu sou totalmente apaixonada por poesia, eu acho que tudo vale, sabe? O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Agora, quando se tratam de narrativas, que eu acho que acaba sendo a minha grande paixão, que é o que eu gosto, que eu sou das narrativas, eu sou a contadora de histórias, e acho que isso vem da minha formação como leitora, e além disso, para além dessa formação como leitora, de ter tido acesso a José de Alencar, Machado de Assis, a Guimarães Rosa, muito novinha, eu venho de uma tradição oral, de pessoas que contam histórias. Aqui no Nordeste a gente conta histórias. Eu fui de uma criança que eu me sentava na calçada para ouvir as histórias do meu tio, do meu pai, dos meus vizinhos. Gente, eu passava semana sem dormir por causa da assombração que o povo contava. A história da véia, eu já pelejei para me lembrar, para poder tentar escrever isso, deixar registrado, que era uma coisa assim linda, e Linei ia adorar botar lá nos grimórios dela, mas eu não consigo me lembrar. Então, o que eu vou falar disso? Eu fui pega desde muito cedo, lá em Tiana Coragem, de Érico Veríssimo, aquela menina que estudou, que veio da roça, que depois foi ser professora, que comprou um Fusca Verde, minha gente. Eu nem sei quantos anos eu tinha, mas eu li esse negócio, eu lembro disso. Como que essa literatura não me pegou? Me pegou. Eu lembro de Olhares Lírios do Canto, eu me lembro lá de Capitães de Areia, eu me lembro da Seara Vermelha de Jorge Amado. Então, todas essas histórias, de certa forma, e no Páginas do Sertão, que eu pesquiso outras leitoras, eu percebo que há um ponto comum entre eu e elas. Que a gente vai lendo, a gente não lê o outro, a gente lê a gente. Aquilo com que a gente se identifica, com que a gente se sente bem, com que a gente pode conversar. Então, quando, por exemplo, eu escrevo agora O Mundo de Lindóia, que são histórias de autoficção, mas o que é que a sertaneja lá de Irecê vai ter a ver com outras mulheres do Brasil, quiçá do mundo? Gente, nossas dores, nossas lutas, nossas resistências, elas são muito mais comuns do que o que a gente pensa. Não importa se é uma pessoa lá no sertão ou a pessoa na Europa, na metrópole como Nova York, a gente vai ter muita coisa em comum. Então, o que eu estava pensando? Que além desses, eu falei muito dos homens, porque eu fui criada numa tradição de ler homens, que a gente não tinha escritoras, ou se existiam, elas não eram divulgadas, como a gente está sabendo agora, com as estudiosas de gênero, né? Mas, atualmente, eu tenho me encantado muito com Conceição Evaristo, muito com Lília Guerra, muito com Cidinha da Silva. Eu acho que as linguagens dela, inclusive, eu li agora Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo, foi o último livro do meu clube de leitura, do Lendo Mulheres, junto com Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Adichie.
E os dois casaram direitinho, não foi uma coisa combinada e casaram, mas eu estava pensando assim, até o circunvizinhança, palavras que são muito comuns no meu vocabulário, assim, a Conceição usa também. E isso de contar casos sempre com base na vida, na realidade, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aí ela diz, quando a memória falha, quando a gente precisa inventar, aí entra a literatura e também todo o trabalho com a linguagem. Então, eu me identifico muito com essas mulheres hoje. E acho que essa literatura de estar falando muito de nossas dores, muito do que nos atravessa enquanto mulheres, enquanto, no caso da gente, negras, né, pretas ou pardas, acredito que isso acaba mexendo muito com a gente. E essa literatura também de periferia, de longe, Lília Guerra lá da periferia de São Paulo, Conceição lá das periferias de Minas, de São Paulo também, depois que ela se mudou do Rio, né, no caso. E eu aqui do interior, do sertão, da periferia, da periferia, da periferia, da periferia, bem longe do centro, então a gente falar de um lugar que as pessoas não conhecem, que as pessoas não estão lá. Então elas vão ter essa novidade de que elas não conhecem, porque muitas vezes as pessoas que trabalham a partir de um regionalismo trabalham de forma muito estereotipada, um regionalismo de seca, de fome. E eu faço regionalismo porque eu vou fazer isso na linguagem, eu vou trazer a caatinga, eu vou trazer o bioma da minha microrregião, mas eu também vou falar de pessoas que estudam, de pessoas que discutem assuntos importantes, de pessoas que estão em outros lugares. Então, a cultura ou as culturas, né? Porque Guimarães Rosa já mostrou isso pra gente. O sertão é o mundo e também tem o sertão interno. Eu acredito que isso, quando a gente vai tratar disso, a gente está dialogando, a gente está conversando com outras pessoas, está colocando para fora essas dores e também essa potência que há na gente. Então, meio que isso, eu estou muito, assim, sensibilizada com essas obras hoje. Ah, eu imagino, viu, Ivana? Quando você compartilha ali o processo com a gente vai sentindo. Lógico que não como você, mas a gente percebe. Eu fico pensando que, embora a partir de um universo específico, o sentimento, né, tanto as coisas boas quanto aquelas mais difíceis, elas são semelhantes mesmo entre nós. Então, não importa muito quando você está lendo uma obra, se, se você viveu aquela realidade, porque você também é daquela região, ou teve aquela vivência ou não. Porque senão a gente só leria, por exemplo, obras que reproduzem, entre aspas, aquilo que a gente já conhece, né? E por outro lado, eu penso ainda que é muito enriquecedor a gente conhecer sobre o sertão, por exemplo, que você menciona, através de uma leitura de uma mulher que conhece essa realidade. Então, não vai vir com aquele formato clichê e equivocado que, infelizmente, é comum, né? A gente ficar imaginando como é uma determinada cultura e sabe só um pouquinho e vai reproduzindo como se conhecesse a verdade, e na verdade a gente nem conhece. O nome da escritora que eu estava mencionando os livros, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Triti, T-H-R-T-Y, Triti Unregar. Ela escreveu A Distância Entre Nós, ela escreveu A Doçura do Mundo, ela escreveu Honra. São livros que eu gosto muito. Mas vamos voltar aqui. Agora, eu queria... acho que vocês já mencionaram um pouquinho. Que história que ainda não nasceu no papel, mas já está na cabeça de vocês? A Lucimar falou alguma coisa sobre o meu novo livro. A Ivânia está aqui numa fase de lançamento, quase lançamento do seu novo livro. Fala um pouquinho deles, dessa ideia, para a gente acompanhar o que vocês estão vivendo agora. Olha só. Pode começar. Então,
apesar de estar lançando o Mundo de Lindóia agora, mas são histórias que já estavam na minha cabeça e muitas no papel há muito tempo. Então, não é tipo a história que está fora do papel que eu gostaria de lançar agora, mas o que eu mais quero fazer agora, eu quero escrever um romance e quero escrever um romance regionalista e que ele também seja do regionalismo mágico. Eu já comecei a dar umas pinceladas isso nas aulas, já comecei a fazer aquela arca lá e tal, que eu não posso ficar fofocando muito, mas eu Você quero vai, muito. você vai enveredar para a fantasia, Ivânia. Vai ser uma loucura. Então, vai ter também um tantinho de realidade, né? Não vou chamar realismo mágico, mas eu vou chamar de regionalismo, que eu vou trabalhar os elementos aqui regionais. Um livro que eu quero muito, muito, muito escrever. Estou esperando só ter mais tempo. A Eu tradição acho oral é repleta de histórias, né? Que são um prato cheio para um realismo mágico aí, né? Enfim. pois E é, você, Lucimar? eu vejo que é isso. Bom, antes de eu responder a pergunta, eu queria registrar a presença nobre da minha irmã na live, que ela está aí, a Marilena 9112, que está no. É o Vamos perfil ver. Ai, dela. que honra! Foi minha, Obrigada. foi minha leitora beta no livro No Estrela de Mater, né? Que é uma história assim que conta, né, a nossa é sobre a nossa família. Então, assim, eu precisei muito dela ler e confirmar se eu estava realmente contando a verdade, porque às vezes a gente se ilude um pouco, não é? Com os fatos, né? Assim, passa o tempo e a gente às vezes acha que foi de uma maneira e às vezes não é, né? Então, e isso foi muito importante, sabe? Ela participou assim, ela leu cada capítulo que eu fazia, eu mandava para ela. Ela foi assim, sabe, fundamental no livro, sabe? Foi muito, muito, muito bom. Nossa, bom demais. Só concluindo com relação à questão das histórias e tudo, no meu livro mesmo eu falo sobre isso, sabe? Assim, as pessoas, elas são uma coletânea de, de fatos, de coisas que acontecem no dia a dia, tudo, a nossa vivência, a nossa história, de onde nós viemos, né? Tudo merece ser registrado, entendeu? Se há intenção de registrar, há um livro, né? É porque há alguém que vai ler e vai se identificar com a história. Então, eu acho que assim, o pessoal, ele é pessoal para nós só. Mas a partir do momento que você põe um livro no mundo, ele deixa de ser seu, ele passa a ser universal, né? Pode ser um universo pequeno, mas ele passa a ser universal. Então eu acho que isso aí, sabe, foi até um dos motivos de eu ter registrado a história, né? Que é uma ficção em cima da vida da minha mãe, né? Que eu escrevi. Mas eu acho que sim, várias pessoas leem e se identificam e falam: nossa, sua infância foi igual a minha, sabe? Como? Não sei, né? Sua mãe parecia com a minha mãe, umas coisas assim. Então, assim, essa universalização dos temas, né, parte do pessoal para o universal mesmo, né? É o sertão para o mundo, é o mundo para o sertão, né? Então, isso aí é muito, muito importante mesmo. Bom, eu estou trabalhando num livro novo, né? Que foi assim, na realidade, há uns anos atrás eu escrevi um texto. Assim, no meu quarto tem um armário grande, assim, tem várias portas, tal. Aí um dia eu parei e fiquei ali pensando e eu escrevi um texto assim falando sobre uma fantasia, como se cada porta fosse um segmento, um setor da vida de uma mulher, né? Então, eu fiz esse texto e tal, e aí ele ficou. Aí, depois, um dia desse, eu peguei e falei, gente, por que não abrir cada porta contando uma história, uma coisa interessante, né? Então, eu fiz uma pesquisa aí
com várias mulheres, perguntando se guardavam alguma coisa interessante nos seus armários, né, que pudessem me desafiar a escrever. E eu estou escrevendo, né? Assim, como cada porta é uma história, é uma escrita um pouco mais lenta. Você não está com uma história inteira na sua cabeça, né? Então, assim, um dia você tem uma ideia, outro dia você tem outro, né? Passa um pouquinho, às vezes não tem, aí depois volta. Então, assim, eu tenho, né? Já abri acho que 12 portas que eu já abri no meu armário, mas tem que abrir mais para completar, porque ainda existem muitos aspectos, sabe, das mulheres que eu ainda quero abordar. Então, elas estão aí, tá no forninho ainda. Tá Né? com Não tá cheiro. nem no forninho. Estou colocando os ingredientes na batedeira. Ainda não Vai chegou a estar com cheiro comida. de emoção, viu, Lucimar? É interessante, sabe? Que assim, essas É, abordagens, né? E a é. gente pensa na mulher como um bloco, mas na realidade são muitas facetas, né? E todo mundo tem todas essas facetas, umas às vezes adormecidas, outras não, né? Mas tá tudo ali. Então aí esse que está sendo o projeto do momento. Ai, que maravilha. Fora aqueles habituais que a gente já faz, né? Sim, Escrever sim. semanalmente, né? Tem a Desassossegada, tem o projeto Terça Terçã, que eu, né, sempre posto uma poesia, assim, legal, faço um comentário. Então, isso aí a gente vai levando junto, Ô, né? Lucimar, definitivamente você também é movida, como você mesma falou, você é movida a desafio, né? Sim. Você cria ali um e se ou vou começar a fazer isso, e aquilo se torna o seu sinal, né? O seu start. Eu gostei da ideia, eu vou pensar em alguma coisa assim para mim. Depois, se funcionar, eu compartilho com você e já agradeço antecipadamente, porque eu Eu acho que eu também funcionaria agradeço a bem assim. colaboração de todas. Podem mandar para mim. Eu acho que eu também funcionaria bem assim, sabia? Estou aqui pelo que eu me conheço um pouquinho. Ó, vou agradecer aqui que a Eunice também entrou. Ótimo. Eunice maravilhosa. O Henrique Pitt também entrou. O Henrique Pitt, gente, também é escritor. E ele, vou até quebrar a ordem do roteiro aqui. Ele é o responsável pela capa do meu livro. Ah, Que eu ia falar mais tarde, mas já que ele está lindíssima. aqui. Ficou lindíssima. O Henrique fez o trabalho de diagramação e de capa do meu livro, que chegou aqui para mim, logo chega para as pessoas que compraram pelo selo também, pelo selo Capitulinas. E aí eu queria agradecer, ele foi muito joia trabalhar com ele. A gente não se conhece pessoalmente ainda, como grandes parcerias que têm acontecido, mas está aqui. Amei. Agora eu vou voltar. Então vamos lá. Agora a gente vai para o momento das dicas, claramente dizendo. E aí a gente começa com: não fui eu que escrevi, mas adoraria. Aquele momento que você fala, eu sei que não fui eu, mas queria muito escrever algo assim. Conta pra gente, Ivânia, que obra que te deixa assim, com vontade que todo mundo sinta esse encantamento também, e com vontade de escrever dessa maneira. Olha, para mim, eu morro de inveja de Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Não fui eu que escrevi, mas eu adoraria. Consta, você arrasou. Tá perfeito. Eu acho que não tem quem leia o livro dela e não pense que gostaria, né? Eu acabei escrevendo um conto chamado Mulheres Alices, que eu recorro à intertextualidade e eu trago alguns dos contos dela do livro
Lágrimas Insubmissas de Mulheres, alguma coisa assim. Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Isso. O livro é uma coisa absurda, assim, as histórias, né? Como mexe com a gente. E aí eu não escrevo como ela, mas botei o livro dela no meu ponto. E você, Lucimar? Olha, assim, especificamente, assim, eu acho que nós estamos assim num momento maravilhoso na literatura, especialmente feminina. As mulheres realmente, elas escrevem maravilhosamente bem e estão, as brasileiras estão se mostrando assim, a gente tem, né, acesso também às de fora, mas eu vou te falar, o Brasil está privilegiado, né? É Conceição Evaristo, é Djamila, é a Giovana Madaluz, né? A Socorro Cioli. Gente, elas escrevem muito bem mesmo. Também acho, Agora, assim, Lucimar. uma que eu aprecio, duas, vou falar duas porque é por causa do estilo, são estilos diferentes. Que foi minha inspiração desde o início, quando eu comecei a escrever crônicas, que é a Marta Medeiros, entendeu? Que ela realmente ela é diferenciada. Ela é diferenciada no quesito crônicas. Agora, existe uma que eu sou assim apaixonada com as poesias, tudo, que é a Elisa Lucinda. Gosto também. Gostaria muito de ter escrito alguma coisa assim do padrão dela, mas eu acho muito difícil. Que é Ô, realmente... gente, imagina que um dia, se é que isso já não aconteceu para vocês, que já tem aí uma trajetória maior, alguém leu o que vocês escreveram e pensaram exatamente isso. Olha que coisa absurda isso, como eu gostaria de ter escrito isso. Eu não tenho dúvida disso, gente. Nem sempre a gente vai ficar sabendo. É igual na educação, Ivânia. A gente vai e faz o nosso trabalho de uma maneira que só quem conhece a educação de dentro para fora vai saber entender a dimensão, a importância e a exaustão do trabalho da educação pública de qualidade que a gente faz. E a gente também não vê, né? A gente convive ali por anos com várias crianças, com vários jovens, inclusive com vários adultos na modalidade EJA, e a gente não vê o fruto do que a gente também semeou, né? Ninguém semeia nada sozinho na vida de outra pessoa, né? Mas a gente também semeou. Eu acho que na literatura vai por aí também. Então, haja autoestima, que já que a gente não necessariamente vai ouvir a pessoa falando, vai ver a alegria dela ao ler o nosso livro, a gente precisa acreditar nisso. A Ivone Delbois entrou, ela também é da educação. Tem muita gente que eu amo na educação. Bom, e agora, então, a gente vai para a dica que a gente diz. Fui eu que escrevi, eu adoro. Agora sim eu quero mencionar um pouco do que a Lucimar disponibilizou e também, se a gente pesquisa sobre a obra dela, a gente encontra. Seu livro, Strelitzia Mater, é assim que pronuncia? Strelitzia Mater. É uma obra reveladora que mergulha na trajetória de vida de uma mulher anônima, cujas experiências e ensinamentos foram descobertos somente após a sua morte. E Lucimar Zanzoni, a autora, é filha da protagonista. Só aí já lascou tudo. Uma obra sensível, moldada por desafios, segredos, que família que não tem, gente, segredo? E resiliência, provocando reflexões sobre o papel das memórias e da ancestralidade, e a influência delas em nossos comportamentos e valores. Ainda assim, Strelitzia Mater não é uma biografia, já que se trata de uma história, ao mesmo tempo, pessoal e universal. É um convite para que todos busquem suas origens, encontrem força nas histórias que os antecedem. Enfim, uma leitura que promete profundidade emocional e aprendizado introspectivo, que podem transformar a nossa visão sobre a vida e a importância das memórias. Foi quando eu li
esse material que eu pensei no nosso tema de hoje. Porque quando a gente olha as obras da Ivânia, ela também vai falar de registro, ela também vai ter uma escrita a partir de memórias e de vivências, e ela também vai trazer uma questão de pertencimento. A gente está falando de família, mas a gente também está falando de território, a gente está falando de cultura, a gente está falando de história. E foi a partir daí que eu pensei assim para esse encontro. De fato, Lu, quando a gente lê sobre isso, o livro parece ao mesmo tempo um abraço e parece também que ele vai deixar a gente numa saia justa em algum momento, quando a gente identificar os pontos de semelhança dessa história que você traz com a história que cada uma de nós pode ter. Acontece isso? Olha, o que eu vejo, assim, com relação ao que as pessoas dizem quando leem, sabe? Primeiro que, assim, como ele assim, é uma biografia meio, né? Vamos dizer, não chega a ser uma biografia. Ela é ficcional, entendeu? O conteúdo não é É mentira. autoficção, né? O conteúdo não é uma mentira, né? Não é uma invenção. Mas a maneira como a história é contada é que sim, que ela, né, é uma ficção. E algumas pessoas, porque assim, ela tem uma parte que tem uns escritos da minha mãe, sabe? E algumas pessoas, assim, elas leem e falam, nossa, como sua mãe escrevia bem. Eu fico, eu não sei se eu desminto ou se eu não desminto, porque na realidade os escritos fui eu que escrevi, como se ela estivesse escrevendo, entendeu? Eu não tinha esse material foi criado para o livro. Né? Algumas coisas são verídicas ali que eu tinha realmente material, a maioria não. Olha, Então, quer saber, Oi? Lucimar, quer saber? Eu deixaria o mistério. Quem quiser que lute. Quiser que achar que foi sua mãe, quiser que achar que foi você. É igual você falou. À medida que algumas pessoas falam, eu falo, é mesmo, eu escrevia bem mesmo. Né? Assim, eu fico numa saia justa. Mas, assim, por um outro lado, né, eu divido isso com meu esposo, mas eu falo assim, é porque funcionou. Porque sim, você fez a história ser, né, crível, né, por quem lê. Então, assim, eu acho que tem essa coisa boa, né? Assim, tem esse, tá falando. né? Muito bom, muito bom. De fato, é algo que você tem que ter muito orgulho mesmo. Fui eu que escrevi e adoro. Pode acreditar nisso. Não, realmente. Ivânia, e Eu até você, separei, Ivânia, com o nosso mundo? Oi? eu até separei um texto fora do livro, que eu falei, se ela quiser alguma coisa fora, eu também tenho outras coisas que eu escrevi e gostei. Eu falei, mas Então conta mais uma pra gente. não, aí assim, se você quiser, eu posso até ler aqui um trechinho de uma coisa, um texto que eu Bora, vou, bora, que eu isso vou aqui é achar que é literário. legal. E esse não saiu ainda em lugar, assim, né? Não foi publicado, né? Vai É um deixar de ser texto inédito agora. Oi? Vai deixar de ser inédito agora. Vai deixar de ser inédito agora. Chama Mudanças. Numa noite sem precedentes, adormeci. Dormi pêssego e acordei maracujá. Dormi baixando os olhos de timidez e acordei encarando o inimigo. Sonhei imaculada e posei cheia de bravatas. Cochilei leve e despertei, pesada de culpa. Dormi detestando os meninos e suspirei de desejo de manhã. Ignorante, pus a cabeça no travesseiro e tremi atrevimentos quando o sol nasceu. Dormi do lado direito e acordei canhota de ideais. Peguei no sono tranquilo dos apaixonados e resisti preguiçosamente ao amanhecer. Dormitei menina e acordei terra fértil.
Pernoitei imã e acordei avó. Dorminhoca, sonhei e arrepiei de realidade com o despertador. Dormitei humana e acordei inseto. Ceia de muitos livros, de jejum de inveja de quem os escreveu, almoço de ideias e jantar de crônicas. Adormeci com uma camisa e feliz. Levantei, armário cheio de vazios na vida. Eu me entreguei ao sono sem dúvidas e despertei interrogações. Na madorna, eu me deitei. Na insônia, me fartei. Bebi rudezas, desmaiei desculpas, levantei delicadezas. Dormi no ponto, mas não perdi o bonde. Juventude num leito, vida adulta no outro pouso. Escureci filosofando, e o dia clareou boletos a pagar. Desmaiei febres, esperancei chás, engoli drages de cura. Deitei honesta e despertei ética. Adolesci múltipla escolha, maturei resposta aberta. Angustiei de espera dos meus na noite que nunca acaba. Aliviei meu coração com o passar dos anos. Delirei planos, levantei fazendo a cama. Matei o sono com café e ressuscitei à disposição, olhando as crias. Madruguei fervendo menopausas e pausei os ciclos no entardecer. Fechei os olhos mentindo para mim mesma, e as pálpebras encararam o espelho de manhã. Mistério noturno de metamorfoses atemporais inexplicáveis. Pedaço de nós que muda, transmuta e transcende. Esse é meu texto, Mudanças. Gente, aí ó, para quem não estava entendendo o que a gente estava falando, agora tá claro. Lu, é lindo, assim, é o texto poético sobre o Fazendo tempo mais poesia. lindo que eu já ouvi. Que bom que você gostou. Nossa Esse é Senhora! um texto que eu gosto, entendeu? Que eu acho que ficou bom. Né? A gente sempre melhora. Tem aquele negócio de não, essa palavra não ficou muito legalzinha. Né? Esse é um que eu mudei pouco depois que saiu, assim, que eu escrevi. Muito bonito mesmo, muito. As metáforas e os não ditos dizem tudo e a gente entende cada passagem, né? Cada mudança. E com muitas a gente eu fui me identificando particularmente, amei. É a vida, Essa né? iniciativa, né? Dormi pêssego e acordei maracujá. A gente ainda tem humor, né? Eu fiquei pensando também no humor e eu fiquei pensando na reação que eu sempre tenho quando alguém está lendo alguma coisa e eu acho que aquilo já aconteceu comigo, eu dou risada. Tipo, eu dou risada, eu chacoalho a cabeça e dou risada. Oh, meu Deus do céu. Se As identificou. meninas estão parabenizando aqui também, elas também amaram Lucimar. E é maravilhoso mesmo. Ele não está publicado, você falou? Não. Não está em coletânea, não está em lugar nenhum ainda, não. Agora já está nessa live para virar vídeo que vai bombar. É isso. Aproveitando a deixa da Ivânia aqui para lembrar que quando a gente finaliza, eu coloco a live para baixar, para não perder nenhum pedaço, porque se eu compartilhar no Instagram, é um vídeo muito longo, começa a perder, a gente perde vários. Então eu salvo tudo e coloco no meu canal do YouTube. E as meninas que estão participando também conseguem entrar lá e fazer os recortes que quiserem. Ivânia, fui eu que escrevi e adoro. Ai, gente, eu sou uma... Eu não tenho modéstia, não. Vou falar a verdade. Eu gosto de tudo que eu já escrevi, mas especialmente eu tô assim apaixonada por Mundos de Lindóia. Eu tô muito apaixonadinha por ele. Eu acho até que eu dei uma agarradinha, que demorei de correr atrás de editora e tudo. Acho que a gente fica meio apegada, porque
são histórias que são muito caras para mim. Então, lá também vocês vão ter esse trecho de humor, vai ter também umas dorzinhas, né? Teve uma colega minha que deu uma lida antes da publicação e ela estava se acabando de rir. Eu digo, o que foi que eu escrevi tão engraçado? Aí, quando eu fui olhar, uma coisa bem dolorosa, eu digo, minha filha, você está rindo do sofrimento alheio. Ela disse, não, mas é porque você conta de um jeito. Eu digo, mas olha só. Então, eu gosto muito. Eu acho que a Lindóia, essa menina que a gente vai acompanhando o crescimento dela, a gente vai acompanhando essa vida dela, desde quando ela era muito pequenininha, de seu nascimento, a infância, as peraltices, as vivências, as descobertas da adolescência, até chegar à maturidade, eu acredito que é uma história muito interessante, porque ela vai trazer essa sertaneja que poderia, né, ter sucumbido às dificuldades, às durezas, e muito pelo contrário, ela vai driblando aquilo ali com humor, com garra, às vezes com raiva, e vai contornando tudo. E ela vai modificando não só esse mundo dela, como também o mundo de outras pessoas à sua volta. A gente vai perceber isso. Eu acho que o título, eu tentei mudar várias vezes, porque eu achei que Mundos de Lindóia não era um título assim tão chamativo, mas ele cai feito uma luva. Ele é perfeito para o texto, porque esse mundo é o sertão e é também o mundo, e é o mundo dessa menina, dessa sertaneja, que depois dessa jovem, dessa mulher, e também vão ser outros mundos de outras pessoas, porque a história não fica circunscrita à Lindóia, essa sertaneja, mas é a vizinha da antiga rua, que escuta a Lindóia cantando e que a partir daquilo ela começa a pensar sobre a vida dela, é amiga de infância que está lá, que quer que ela traduza as falas da rezadeira. Então, à medida que a gente vai conhecendo Lindóia, a gente vai fazendo essa entrada, assim, muito grande no sertão, nos sertões. Você vai entrar no bioma Caatinga, você vai conhecer as plantas, você vai conhecer a fauna, você vai conhecer os caminhos, você vai conhecer a rezadeira, você vai conhecer outras crenças. Você, logo no início do livro, você já vai conhecer é, uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar a vida, que é a confecção de doces. Quando ela vai falar ali da vida dela, e vai falar que os pais dela faziam doce, vai falar de quê, e vai mostrar ela ali é, raspando o tacho. E isso você vai conhecendo essa realidade. Depois você vai para o enterro, pela primeira vez que ela participou de um luto, o enterro do irmãozinho caçula. E você vai perceber esse ritual que é um velório no sertão, porque não é qualquer velório, não é um velório da pessoa chegar lá e dar condolências, é um velório diferenciado. Na roça, velórios, eles são acontecimentos sociais. Então, você vai passar por esse universo de luto, de dores, e você vai passar também de peraltices, vai ter um encontro com o mágico por mais de uma vez. Esse universo, eu acho que esse regionalismo mágico, ele já começa, eu já estou meio que paquerando com ele nesse livro. Então, ele é muito interessante. E eu acho mais legal também que ele não vai ficar restrito a um gênero. É um livro que ele é híbrido. Predominantemente ele tem contos, mas ele vai ter crônicas, ele vai ter páginas de diário, ele vai ter cartas. Então, tudo isso faz parte desse universo. E acho que ele é bem pertinente com a questão dos mundos. Eu amei escrever, assim, foi uma experiência muito, 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 muito boa. E eu acredito que as pessoas vão gostar de ler também, porque ele está ficando lindo. Eu estou tentando ilustrá-lo, eu tentei fazer com xilogravura, mas xilogravura, gente, eu acho que não é para pessoa que nem eu, não, que eu não tenho paciência.
Aí eu vou colocar meus rabiscos lá, a editora aceitar, Que do legal. jeito que eles vão, sem estilo mesmo. Então é isso. É um livro, e é uma grande paixão que eu também tenho, apesar de não saber bem, é desenhar. Eu adoro. Pode não ficar assim essa lindeza, mas eu amo. E vai entrar também nesses mundos. E ele está ficando muito lindo, está ficando um livro lindíssimo. Eu adorei escrever, eu acho que as pessoas vão entender mais essa questão, esse universo, essa paixão, porque quem é de sertão ama. Essa poesia que a gente vê todo dia, nesse céu azul, nessas árvores, por exemplo. Agora está um fio retado aqui, e as barrigudas, elas estão todas floridas, sabe? Sabe, é um poema que se abre assim, e a gente tem vários aqui dentro da cidade, quando a gente vai saindo também, a gente vai vendo isso. Então, acredito que é uma coisa que me apaixona. Se me deixar, eu vou falar aqui por horas. Mas, mas é isso. Eu amei escrever, eu escrevi, tá lindo, tá ficando ainda mais lindo do que eu que já era. E tô assim, apaixonadinha. Tô amada, amada nesses mundos. Ai, Ivânia, parabéns. Só de te ouvir falar dele, parece que a gente está conversando sobre alguém que a gente conhece. E aí que a gente vai ter a oportunidade de saber mais histórias, assim. Eu É, acho que quando os mundos de Lindóia saírem, a gente vai ler, assim, a gente vai ouvir a voz da Ivana, sabe? Aquele sotaque ali na história. Muito, eu muito. também pensei nisso, Lucimar. Como que a gente lê o livro dela agora, sem escutá-la, né? Vai ter que ter depois E assim, um audiobook. Eu pensei ele nisso, só você vê não assim, a diferença das obras entre vocês, mas a gente sente a emoção do que aquela obra vai trazer. A gente já fica com um carinho a partir do que a gente ouve. Então, Ivânia, Lindóia está chegando. Eu espero que fique do jeitinho que você está sonhando, né? Esse apego, essa expectativa, esse carinho que você mencionou, e que ele venha mesmo da maneira mais linda possível, para ser condizente com a lindeza que ele já traz na essência dos textos que você escreveu. Meninas, eu estou realmente muito feliz da gente ter realizado esse encontro. A gente está no nosso tempinho final, né? Do tempo que a gente se propõe a conversar. Fica evidente que se a gente não tivesse horário, a gente não terminaria a conversa, né? É muito infinito e muito gostoso, assim, a gente vai vivendo junto com vocês, conforme vocês contam. Então, parabéns mesmo, muito obrigada pela participação. E para vocês se despedirem, digam para a gente como que encontra o livro de vocês, aonde que vocês vão estar, se vocês têm alguma agenda, alguma presença em algum evento. Ok, eu também gostaria de agradecer também o convite e parabenizar pela iniciativa. Eu acho muito rico a gente poder dividir, né, entre nós a nossa trajetória, né, e isso e ficar registrado, né, que também é uma coisa legal, né, que todas as lives estão registradas, né, vão ficar no seu YouTube. Isso eu acho muito gratificante para a gente. Muito obrigada, viu? O meu livro Estrelitzia Mater, ele está à venda no site da editora Polifonia e no site da Amazon, para quem tem Kindle ou né, queira adquirir o e-book, também está lá. Tem algumas livrarias, mas assim, em Juiz de Fora, em Barbacena, né, onde eu moro, né, a cidade que eu moro atualmente, que também tem exemplares à venda. Tá joia? Obrigada, viu, Lu? Ah, Obrigada desculpa, mesmo, foi uma quanto a honra. eventos. Nosso Ah, é próximo verdade, a evento agenda. grande, estaremos na Flip no final de julho, certo? E esperamos encontrar. A Ivânia também vai, Ivânia? Vai, sim. né?
Que bom. Aí nós vamos encontrar lá, tem os lançamentos de algumas coletâneas que nós vamos participar, então vai ser muito bom. Nós vamos estar na Casa Gueto, né? A editora Polifonia atualmente tem essa base lá, e também na Casa Escreva Garota, né? Também. Tá, lá é uma delícia e saber que vocês vão estar lá, parece que é mais gostoso ainda. Você Tá também, né, Ivane? Estaremos lá. Dessa vez eu vou de motorhome. Olha só. Chique. Ivane, na hora que eu li isso, eu falei, é a cara dela. Ela tá vendendo o pacote que ela já comprou, porque agora ela vai de motorhome. Vou de motorhome, minha gente. Então, eu vou começar do último para depois chegar primeiro. O meu último é o Caminhos e Atalhos, que foi pela editora Polifonia. Encontra a venda no site da editora. Ele também está em book na Amazon. E eu tenho ainda alguns exemplares comigo. Agora eu já comprei mais para Flip, porque eu já estou nos finalmente. Gente, eu comprei 400 livros na época da publicação. E eu praticamente não tenho mais nada. Então, já comprei mais 100 agora. Porque senão, daqui a pouco, né, eu vou para a Flip, vou para a Bienal de São Paulo, vai ter a FLIBC aqui. A Bahia está pipocando de feira literária agora, principalmente